O áudio a seguir foi retirado do grupo do Telegram Vítimas das Operações. Neste grupo se reúnem mais de 1.100 pessoas, onde a maioria caiu nos golpes ou possui familiares, parentes ou amigos envolvidos. Uma equipe de voluntários recepciona as vítimas que entram no grupo em busca de ajuda e informações sobre os golpes. Muitas delas, em modo privado, compartilham suas histórias de dor e sofrimento e destacam perdas consideradas maiores que o investimento financeiro. Elas sacrificam seus sonhos verdadeiros em troca de um sonho falso. Ele perde o gosto pela vida, como escutei um rapaz falar aqui. Falou, Max, eu perdi o gosto pela vida. Perdi o gosto de querer viver. E não é incomum eu receber notícia que, Max, infelizmente a minha tia se matou. Max, infelizmente meu amigo se matou. Como aconteceu no próprio grupo do Salomão, eles têm um áudio. Ele falando em dezembro, que prometeram o pagamento dia 8, não pagou. Prometeram o pagamento dia 23 de dezembro, o melhor Natal do mundo. Não pagou. Aí o cara fez o quê? Se matou. O presente de Natal, o melhor Natal que ele prometeu para a família, foi o velório dele. E aí o Salomão, ele fala, poxa, se eu não falei nada porque eu sabia uma data posterior, não quis falar para não gerar ansiedade, mas se eu soubesse, teria falado do rapaz, ele não teria se matado e deixado uma criança pequena de 2 anos. Olha, tem prédios aqui na minha cidade, vê se na tua tem de 12 andar, pula de lá. Pô. Não é todo mundo que aguenta isso. E eu sempre falo, suicídio não é covardia. Suicídio não é para acabar com a vida. Suicídio é para acabar com a dor. Eu pergunto para a pessoa, você ama essa pessoa? Você ama a vítima? Eu amo, como uma menina, tadinha. Ela me mandou, cara, mas foi uma sequência de áudios, foi 1h15 eu escutando o áudio dela. Porque muitos querem desabafar, porque não conseguem conversar em casa. Gente, você vai para o seu trabalho, você passa o dia no trabalho, você chega em casa, na casa dos seus pais, que é uma menina mais nova. Ela chega na casa dos seus pais e ela não consegue tecer comentário com os pais. Por quê? Se ela for falar com a mãe, o pai que acredita, acha que estão conspirando contra ele, que elas já são trevosas, porque tem isso também. Qualquer um que desacredite ou que tente mostrar que aquilo ali é errado, é filho de Satã, faz parte das trevas, não quer que eu receba a bênção. Então você tem toda uma técnica de PNL para fazer isso, e de seita. Quando você chega numa seita, eles têm que descongelar as informações que você tem na sua cabeça, a mídia mente, todo mundo mente, o sistema te alienou. Eles começam a falar que todo o sistema, tudo que você aprendeu de religiões e de estudo, é uma grande mentira para te deixar alienado. Então eles primeiro convencem as pessoas que elas são especiais e escolhidas pelo próprio Deus. Deus não escolhe qualquer um. Não escolhe o capacitado, mas capacita os escolhidos. Eles vão batendo isso na cabeça da pessoa todo dia. Vários áudios por dia. A pessoa fica naquilo como uma droga, se afundando na droga. A todo momento elas têm que, cheirar essas informações. E a cabeça da pessoa fica confusa, né? Fica confusa. E aí quando chega no final, esse idoso, quando ele começa a perceber que não existe nada, ele começa a desacreditar dos grupos, dos áudios, ele começa a desanimar, ele sente um peso sobre ele muito maior do que ele sentia antes de conhecer a coisa. Porque antes ele estava convencido que, olha, eu não deixei uma mansão para o meu filho, nem carro para minha filha, nem uma empresa para o meu outro filho, não deixei nada disso. Mas eu sei que eu fiz o meu melhor para ele. Isso é uma coisa que conforta, porque a vida não é justa. Eu sempre falo isso, parem de procurar justiça na vida. Você vai ver ímpios prosperando e justos se fudendo. A vida não é justa, não adianta. Não adianta, isso não envolve religião, isso não envolve orientação política ou sexual, não envolve. Eu acho que todo mundo que está aqui no chat e no grupo conhece alguém que é filho da puta e tá bem pra caralho, e conhece gente boa que só se fode, porque a vida não é justa. Ela é caótica, ela não liga pros seus planos. Você pode ou não dar certo, e não é falta de trabalho. Às vezes você empenha um esforço numa coisa que não funciona. E por mais que você seja honesto, seja trabalhador, você não vai ter a riqueza. Não vai. Tem pessoas que são peões e nunca vão chegar a ser bispo, torre, reis e rainha. Não vai chegar. Você não está podendo chegar, você não vai chegar, cara. Isso é a vida é assim, ela não tem justiça. Então quando esse cara chega lá no fim da vida, ele pensa o quê? Eu não consegui dar nada para meus filhos,
Veio a oportunidade, agora eu vou usar, prometi e não vou poder cumprir. Meu irmão, isso é um peso na cabeça. Ele entrou na operação com 75 anos, ele ficou rejuvenescido com essa esperança falsa, mas uma esperança de uma vida melhor, e ele espalhava as boas novas como um adolescente feliz. Agora ele se sente alguém com 300 anos, acabado e derrotado, cheio de problemas psicológicos somatizados no corpo. Gente, uma pessoa idosa, ela não precisa de um trauma psicológico, porque ela já tem a pressão alterada, tem que controlar o diabetes, o que come, o que bebe, todo mundo sabe disso, a idade vai chegando, vai fudendo com tudo. E esses caras vêm e colocam isso na cabeça dela. Então você pega essa pessoa já no fim de carreira da vida dela, recebe essa esperança que lhe é tirada, e lá no fim, quando ela está a ponto de misturar todos os remédios e beber com uma garrafa de vodka, essa pessoa que veio aqui procurar ajuda tem que estar lá. Porque ele chega ao ponto de que ele pensa que até o próprio Deus o abandonou. Ele fala, minha família já não está comigo, mas por que a família não está com ele? Porque quem tentou falar com ele que era furado, ele foi estúpido. Ele repeliu. As pontes de relacionamentos, elas são destruídas. Então essa que insiste, quando ele cai em si, essa pessoa que vai estar lá. E ela que vai ter que tentar recuperar a vibe dessa pessoa, desse idoso. Porque os idosos já não tem muito o que fazer. Mas não precisa morrer desse jeito. Por que essa pessoa não viu o filho estudando? Não é muita coisa, mas está trabalhando, está pagando suas contas. Isso é uma satisfação pessoal. Mas no momento que ele vê a riqueza, ele, puxa, eu nunca pude dar nada de bom. Agora eles vão ter. E prometeu o presente no fim do ano, é aquela coisa toda. E nada acontece. As pessoas começam a cobrar, ele repele, se torna um inferno na vida da pessoa. Esse é o perfil da vítima principal. Esses caras não têm piedade. Eles são inescrupulosos. Se eles tiverem que botar o coroinha de cabeça para baixo e sacudir para cair os últimos centavos, eles farão. Eles não ligam. Eles sugam até não aguentar mais. Como é que eles sugam? Prometendo botar a pessoa com mais... vou te dar mais uns 5 bilhões se você me der 200. Eu preciso manter o corpo jurídico. Isso é um bando de perrapados. Ninguém tem corpo jurídico. Você pega o CPF deles, vai no portal da transparência, todos eles pegaram auxílio emergencial. Todos. Como é que uma pessoa que vive de R$600 do governo está pagando um advogado de grande porte para uma mega operação internacional? Melhor, não é um advogado, é um corpo jurídico. Então eles vivem disso. Aí você tem aqui pessoas com ódio visceral do gestor, porque flagrou o gestor gastando com carro, com drogas, com prostituta, com carnaval, com suruba, tudo crente, falsos crentes, denegrindo a imagem do evangelho, do verdadeiro evangelho, denegrindo a imagem do pastorzinho que está naquela igrejinha de portinho, tentando uma cesta básica para os irmãozinhos, aquele que prega a simplicidade do evangelho, esse está sujo também por conta desses caras. Então esse é o perfil principal, da vítima principal dos golpes, cara. É muito difícil. Que aí tá aqui o filho ou a filha, agoniado, porque o pai tá nisso, às vezes o pai já toma remédio para um monte de coisa e vem esse rompante emocional e destrói o resto de vontade, de vigor que a pessoa tinha para viver. Todos nós vamos morrer, mas não precisa ser desse jeito, cara. Não precisa. Então é isso que acontece aqui. O grosso do que acontece não vai estar no grupo, está no privado. Tanto de histórias deprimentes, não é qualquer um que conseguiria lidar com isso. Eu sou uma pessoa muito racional, consigo escutar, não me envolvo com emoção. Eu tento conversar com a pessoa, mas eu espero ela desabafar. A grande maioria desabafa, chora, faz parte para aliviar. E a gente tenta orientar para fazer uma interdição, um acompanhamento psicológico. Quer dizer, a família, se realmente ela quiser resgatar a vítima, ela vai ter um gasto de tempo, um gasto financeiro e muita paciência. Coisas também que estão rolando na justiça, também não é exposto aqui, porque aqui tem infiltrados, o nosso grupo é aberto. O sujeito pode entrar aqui no chat agora e nem ser membro. Mas por que a gente faz isso? Porque mostramos a diferença, nós não temos nada a esconder. Lá eles têm que fazer a seita. O grupo lá é o grupo dos trevosos. Tem um áudio aí, não sei se você já escutou, que eles botaram em voz de robô. Eles falaram que a missão do nosso grupo é uma missão satânica. Aí você para pensar. Os caras pegam a pessoa que está vivendo a vida dela, destrói financeiramente, destrói os relacionamentos dela, larga ela na sarjeta, na depressão, a ponto de querer se matar. E eu que sou filho de Satã, né? Sou eu.
que tem que chegar aqui e escutar todas as lamúrias, escutar todo o testemunho das tragédias familiares que acontecem, tentar confortar essa pessoa. Meu irmão, você não tem ideia da quantidade de coisas que eu escuto, entendeu? Que eu não posso trazer aqui. Então é isso, eu estou te dando um resumo do que acontece. Então eu pretendo escrever um livro dando um apanhado geral e depois mostrando como eles corrompem a fé da pessoa, o efeito que causa nas crianças, o efeito que causa nos adultos e nos velhos, tá? O efeito que causa na família, no relacionamento. Nós temos aqui membros do grupo separado do cônjuge, já se separaram por causa das operações. O marido não acredita, a esposa sim, a esposa foi embora e abandonou o cara, e vice-versa. Histórias absurdas de um cônjuge precisar trabalhar no exterior, e lá no exterior ele fica sabendo que o cônjuge dele no Brasil, que a esposa entrou no relacionamento, ou que o esposo entrou nas operações, começou a se relacionar com uma pessoa da operação, e a pessoa da operação ainda teve a cara de baixo e falou: não, estamos orando para você arrumar um outro marido para você. Cara, é absurdo, cara. Então a destruição é completa. Eu tô querendo primeiro fazer um esboço, sabe, fazer um escopo bacana e desenvolver e destrinchar. Não vai ficar pequeno o livro, porque tem muita coisa para ser falada. Vou ter que falar de Jessara e Nessara, vou ter que falar dos versículos que eles usam para fortalecer, ignoram completamente o Novo Testamento. Por que eu tenho que falar isso? Porque a maioria esmagadora é de evangélicos. É evangélico, a maioria, e um pouco de espíritas, porque também creem em Deus e creem no ser todo-poderoso. Aqui não entrou nenhum ateísta, velho, no golpe, porque para você entrar é condição sine qua non que você professe alguma fé. Se você não acredita em nada, é impossível tu entrar, porque os caras vão jogar ET, Aliança Galáctica, Espírito Santo, Sananda, Jesus Cristo, Deus, Bíblia. Um ateísta não entra. Nunca peguei um ateísta aqui, nunca. É sempre crente. Isso que me emputece, porque eles pegam a fé da pessoa, que é o seu bem mais precioso, e prostituem. Eles pegam a menina dos olhos e a furam, eles cegam as pessoas. Essa é a nossa batalha diária. Eu sempre falo aqui, a prisão dos vagabundos é a cereja do bolo. Mas eu, particularmente, agora estou falando Max, não estou falando pelo vítima, porque eu não sei se a Adriana pensa assim, se os demais administradores pensam assim. A minha satisfação é uma pessoa sair disso daí, como o Everaldo, que é o cantor que fez as músicas. Cara, ele era um peão valoroso do lado de lá. Combatia com a gente pra caramba e a vida dele se atrasando. Quando ele reconheceu, largou isso, veio aqui, se tratou, hoje ele tá feliz, cara. A vida dele começou a andar de novo. Porque quando você tem uma promessa de ser trilionário, que motivação você tem para trabalhar num escritório chato, ganhando um salário mínimo ou descarregando um caminhão de saco de cimento? Nenhuma. O cara vive de bico, pegando dinheiro emprestado, porque vai ser semana que vem. Por que eu vou fazer um trabalho hoje, procurar um emprego de assalariado, se na semana que vem eu tô mais rico do que o Elon Musk? Olha o que eles fazem na cabeça das pessoas. Então, assim, a minha satisfação é ver pessoas saindo. O vagabundo ser preso é a cereja do bolo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que não existe vacância de poder. E a gente está vendo isso agora. Meu irmão, quando um líder cai, o poder fica vago, mas temporariamente, que começa a briga para ver quem é que vai entrar. Vocês estão vendo agora acontecer isso. O Admar está indo em todos os vídeos e comentando, querendo trazer os 2 horas para ele. O Salomão está querendo crescer o canal dele. Você vê, o Luiz Aurélio faz os podcasts dele também no YouTube. Não existe vacância de poder. Alguém quer pegar essas ovelhas e continuar sacrificando para comer da carne e da gordura delas, entendeu? Não existe vacância de poder. Então, quando esses caras, se a gente hoje, num clique, prendessem todos, podem ter certeza que com pouquíssimo tempo, uma nova safra de vagabundo vai estar por aí. Por isso que eu falo, se frustrar porque alguém não foi preso, é besteira, porque fulano vai ser preso, vai surgir outro, é a cabeça da hidra. Você corta uma, surge 2. Não vai acabar nunca, cara. O que nós temos que fazer é espalhar esse problema para que as pessoas, quando tomarem conhecimento, não entrarem na furada. Se chegarmos a uma informação tal, uma educação tal do nosso povo, esses caras vão morrer de fome. Então eu não tenho... O meu objetivo maior não é botar ninguém na cadeia. O meu objetivo maior é conscientizar as pessoas, arrancar quem está do lado de lá. Isso me dá muita satisfação. Que queira ou não, você livra uma pessoa da morte, cara. Seja a morte propriamente dita, seja a morte familiar, social, dos relacionamentos. Então, meu objetivo é arrebatar as pessoas. Vagabundo ser preso, aí a gente vai comemorar, vou fumar meu charuto, vou tomar meu uísque, vamos fazer uma festa. Mas eu fico muito mais satisfeito quando alguém me chama: Max, meu pai não acredita mais nisso. Eu falo, pô, legal.
Tem muita gente que conseguiu sair, nem passou pelo grupo. Só entrou no grupo para me localizar e me chamar no privado. Aqui na live eu sempre falo isso, eu falo, procure um dos administradores, mas só me procura. Porque sou eu que estou lá falando, e vem aquela história. E são histórias muito tristes. Mas me deu essa experiência de fechar o perfil da vítima preferida deles, entendeu? Eles fazem fortuna, não é com venda de 50 mil, é aquela famosa lojinha de 1,99, que é popular, acessível a todo mundo. Porque eles pegam grande quantidade. R$200 não é muito dinheiro de uma pessoa, mas de 60 mil pessoas. Faça as contas. Isso toda semana. Dá ou não dá para manter um império da putaria deles? Porque eles gastam com bebida, putas e carros e drogas. É isso que gastam. Ninguém liga para a ação humanitária, porque eles não estão pensando nisso. Estão pensando na vida deles, na vida nababesca deles. Entendeu? Então é isso, Ferreira. É isso aí que você escutou, que é o que a gente faz aqui, que é a experiência que eu tenho lidando com essa turma aqui. Olha, eu não deixei uma mansão para o meu filho, nem carro para minha filha, nem uma empresa para o meu outro filho, não deixei nada disso. Mas eu sei que eu fiz o meu melhor para ele. Com tudo isso que eu te falei, o que Deus tem a ver com isso, cara? Com tudo isso que eu te falei, o que Deus tem a ver com isso, cara? O que Deus tem a ver com isso, cara? E olha o curioso, olha como funciona a justiça no Brasil. Este cidadão que foi preso, ele é um pastor, né? Se abusa da fé das pessoas, mais um, né, que leva vantagem com isso. E ele já está respondendo na justiça um processo por estelionato. E enquanto responde esse processo, ele foi pego agora praticando outro crime de estelionato. Esse cidadão, segundo uma das vítimas, que foi um empresário paulista, uma das que resolveu se manifestar, mesmo sem se identificar, falou então sobre o pastor Osório, que diz que ele oferecia negócios, né, para as pessoas, né? Me dá tanto do teu dinheiro, eu consigo investir aqui, te consigo um rendimento. Sabe qual era o retorno financeiro que esse pastor oferecia, Gustavo? 2 quatrilhões. Oi? 2 quatrilhões. Eu não sei nem como é que se escreve. Promessa de retorno financeiro muito acima do normal. Ele vinha praticando isso já há um certo tempo. Para você ter uma ideia, ele chegou a arrecadar 15 milhões de reais com esses golpes. Ele buscava só gente de muita grana, né? Não só gente de muita grana, mas o golpe mesmo, o bruto, ele dava em quem realmente tinha muito dinheiro. Ele pedia, né, que as pessoas pudessem oferecer, obviamente, em cash, né, mas alguns ofereciam carros importados, outros apartamento, não sei aonde, uma cobertura não sei em que lugar. Tu negocia, né, vende aí, investe nesse dinheiro e aí eu vou ter esse retorno. Esse cidadão foi preso, né, está nas mãos agora da polícia. Para você ter uma ideia, esse rendimento, olha como a pessoa não para nem para pensar. Esse rendimento de 2 quatrilhões equivale a todas as fortunas somadas das 10 pessoas mais ricas do mundo. E o cidadão acreditou. Eu estou muito chateada e muito assim, como que essas pessoas conseguem fazer essa lavagem cerebral nessas pessoas? De reuniões à porta fechada. Eu perguntei se eu estava participando de uma seita, porque não pode falar nada para ninguém, tem que ficar no sigilo, e aí no dia seguinte pede para recrutar pessoas, doando, eles não podem falar em vendas, porque para não gerar prova contra eles, mas doando para oferecer um dinheiro que nem o país, que nem o mundo tem. E aí mistura fé com dificuldade financeira, aí as pessoas caem no golpe. E tem gente ainda duvidando. Eu estou tentando alertar pessoas que estão ao meu redor, mas estão chateadas comigo porque eu sou a questionadora e que eu estou atrapalhando